Em 2015, um informante anônimo vazou para a imprensa um conjunto de documentos que iria abalar o noticiário mundial nos meses seguintes. We turn now to the banking bombshell causing shockwaves around the world, the so-called Panama Papers. Los papeles de Panamá han sacudido el mundo entero. De hecho, se ha convertido en una de las noticias más importantes de la semana. We're going to turn now to what may be the largest leak of secret documents in history. O Panama Papers expôs informações secretas de mais de 200 mil empresas e citava o nome de dezenas de políticos, chefes de Estado, celebridades e multimilionários que fugiam dos impostos de seus países, alocando seu dinheiro em paraísos fiscais. Essa não foi a primeira vez que um escândalo como esse veio à tona. Em 2014, jornalistas revelaram operações de mais de 300 empresas transnacionais para fugir do pagamento de tributos. E no ano seguinte, uma investigação jornalística feita em 45 países denunciou um gigante esquema de evasão feito com conhecimento do banco HSBC. Esses foram um dos raros momentos em que foi possível dimensionar com precisão a extensão da evasão fiscal no mundo, já que grande parte dos dados que permitem identificar esse tipo de prática são mantidos em sigilo pelas instituições financeiras. Mais do que isso, os documentos evidenciaram um problema global que prejudica a arrecadação e o desenvolvimento econômico dos estados, principalmente nas regiões mais pobres. O problema é que a dificuldade de identificar a rota do dinheiro e a falta de transparência das empresas ainda são grandes impasses para o combate e a fiscalização desse tipo de prática. Então, quais medidas podem ser adotadas para minimizar os impactos da evasão? Como esse tema vem sendo tratado ao redor do mundo? E é possível implementar mudanças para combater de fato os paraísos fiscais? Para dimensionar o que são os paraísos fiscais, é preciso antes entender como funciona o fluxo de capitais no mundo. Ainda que os estados tenham seus próprios sistemas tributários, existem regras internacionais que regulam a circulação do dinheiro entre os países. O problema é que as normas atuais foram concebidas há cerca de 100 anos, em mercados muito menos globalizados do que os de hoje em dia. Uma defasagem que acabou gerando lacunas nas regras que regulam o trânsito de capital pelo mundo. Essas brechas na legislação acabaram permitindo que empresas transnacionais e multimilionários usem manobras fiscais, legais ou ilegais, para ocultar ganhos e fugir do pagamento de tributos. E um dos principais mecanismos para isso são os paraísos fiscais. Paraísos fiscais são áreas comerciais livres do pagamento de impostos, ou com taxas quase nulas sobre as transações financeiras. Além da falta de tributação, essas jurisdições garantem o sigilo bancário e de identidade dos investidores, o que faz delas um refúgio perfeito para aqueles que querem omitir seus ganhos. Essa característica fez com que países como esses tenham sido associados historicamente ao capital ilícito, onde era possível ocultar o dinheiro de crimes como corrupção e tráfico de drogas. Mas vazamentos como os revelados no Panama Papers deram uma nova dimensão para o problema. Na realidade, a maior parte das movimentações financeiras dos paraísos fiscais são feitas por bilionários e empresas transnacionais para driblar os tributos e aumentar sua riqueza. Um estudo publicado pela Tax Justice Network estimou que em 2010 os estoques aplicados nessas regiões poderiam chegar a 32 trilhões de dólares, cerca de metade do PIB mundial. Na América Latina, por exemplo, a estimativa é de que somente em 2013 o custo da evasão ilícita foi de quase 110 bilhões de dólares, um valor superior à soma de todos os gastos do Brasil com saúde e educação naquele ano. O aumento da percepção de como os ricos fogem dos impostos ampliou o caldo de pressões sociais para a aplicação de medidas mais efetivas de combate à evasão. Como resposta, as principais economias do planeta se viram pressionadas a criar um novo sistema internacional de tributação. The international tax system hasn't been changed since the 1920s and currently has no means of stopping firms shifting profits to low-tax countries. Multinational companies have developed an unprecedented know-how for minimizing their worldwide tax pressure.
Nesse contexto, a OCDE e o G20 criaram um programa que ficou conhecido como BEPS, um projeto feito com o intuito de combater a fuga de capitais e retomar a capacidade de arrecadação dos estados. Em linhas gerais, foram criadas medidas que aprimoram aspectos técnicos, administrativos e, sobretudo, aumentam a transparência das empresas na publicação de seus balanços financeiros. Mas ainda que a iniciativa tenha sido bastante celebrada como um primeiro passo em direção ao combate da evasão, as propostas ainda passam longe de resoluções concretas para o problema. Foi a partir dessa observação que um grupo de 15 especialistas se organizou para monitorar o debate sobre a tributação internacional e propor alternativas ao modelo da OCDE. A agremiação ficou conhecida como ICRICT, uma comissão que reúne especialistas como o Nobel de Economia Joseph Stiglitz e o economista francês Thomas Piketty. O grupo sugere, por exemplo, que as normas propostas pelo BEPS deveriam ser concebidas nas Nações Unidas, como forma de democratizar o debate em torno do tema. Isso porque o número restrito de países que elaborou o programa acabou gerando uma subrepresentação dos interesses das nações mais pobres. Por exemplo, um dos avanços mais claros propostos no BEPS é a criação de uma legislação que obriga empresas multinacionais a divulgar seus balanços financeiros país por país. A medida facilitaria a fiscalização de eventuais manobras fiscais praticadas pelas empresas, mas a proposta acabou atenuada por outras duas cláusulas. A primeira estabelece que somente o país de origem da multinacional terá acesso aos relatórios, sem obrigação de compartilhar a informação com os outros estados. A segunda determina que apenas empresas com lucros anuais superiores a 750 milhões de euros são obrigadas a divulgar esses dados. Na prática, isso limita o poder de fiscalização dos países mais pobres e exclui da lista de obrigações do BEPS cerca de 90% das multinacionais. Em contrapartida, o ICRICT argumenta que um aumento real da transparência deveria ampliar essa obrigação para o resto das empresas e tornar os dados acessíveis para todos os estados, sem limitação. O projeto faz outras propostas, que procuram corrigir distorções nas regras da tributação internacional, mas a medida que ganhou maior centralidade no programa do ICRICT está na criação de um novo modelo de taxação das multinacionais. Atualmente, diferentes sedes de uma mesma empresa são vistas como entidades independentes entre si. Vamos imaginar que uma transnacional especializada na venda de hambúrgueres tenha negócios em diferentes regiões do mundo. Nos olhos da tributação internacional, essa companhia não é tratada como uma única empresa, mas como uma série de entidades independentes, sem relação entre si. O problema é que em mercados globalizados e com fluxos extremamente velozes de capital, essa percepção acaba gerando brechas para manobras fiscais que driblam o pagamento de tributos. Essa empresa de hambúrgueres, por exemplo, poderia ocultar parte dos seus lucros no Brasil, onde a tributação é mais alta, e inflar seus ganhos em paraísos fiscais, como as Ilhas Caimã. E de fato, suspeitas de casos como esse já foram identificados em empresas como Google, Starbucks, Amazon e McDonald's. Para contornar esse quadro, o documento elaborado pelo ICRICT propõe uma resolução aparentemente simples, mas com grandes perspectivas de transformação: reconhecer as multinacionais como entidades únicas. Essa mudança colocaria fim a esse tipo de prática. Pouco importa se a companhia tem negócios de fachada em paraísos fiscais, já que os lucros da empresa passariam a ser calculados globalmente. A partir daí, a ideia dos economistas é determinar o valor que será tributado a partir de parâmetros materiais, como vendas, número de funcionários ou de plantas produtivas. E por fim, o projeto propõe a criação de uma divisão proporcional dos impostos arrecadados. As regiões que concentram mais atividades recebem mais, e as que concentram menos recebem menos. Hoje, de forma inédita em nossa história, cerca de 60 pessoas detêm a mesma quantidade de riqueza que a metade mais pobre do planeta. Não há dúvida de que projetos como o BEPS merecem mérito pelo pioneirismo no foco em combater os paraísos fiscais e na identificação desse problema como um dos principais empecilhos para a redução das desigualdades. Mas é consenso na comunidade internacional que a urgência pela resolução desses conflitos exige políticas mais incisivas, que fortaleçam o poder de arrecadação dos estados e auxiliem o processo de distribuição de riquezas.
Sem isso, a tendência é que os próximos anos mantenham um padrão de concentração de renda visto nas últimas décadas. A população paga as contas da recessão, enquanto uma minoria poderosa surfa em benefícios tributários, fugindo de impostos e omitindo seus ganhos. Gostou do vídeo? Ele foi feito numa parceria editorial entre o Le Monde Diplomatique Brasil e a Internacional de Serviços Públicos. Parte dos dados usados na produção foram retirados de uma publicação produzida pela ISP e a Fundação Alemã Friedrich Ebert. Para entender melhor o BEPS e o debate sobre a tributação internacional, acesse o documento. O link está disponível na descrição desse vídeo.